Olá pessoal do terceiro A, tudo bem com vocês? Como é que vai a minha turma aí do terceiro termo, a única que eu tenho? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de ir para a aula. É o seguinte: primeiro, estou experimentando aí uma nova forma de passar as aulas para vocês, que é através do computador. Não é fácil para a gente que está acostumado com sala de aula ter que mudar, né? Então estou numa fase de adaptação. Nesse vídeo vai acontecer algumas falhas minhas, alguns erros de português ou alguma coisa que eu fale, mas vão tendo paciência aí que no decorrer do tempo aí a gente vai corrigindo. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu preciso fazer uma avaliação de vocês, eu preciso dar nota. Mas para dar nota eu tenho que ter alguma coisa que vocês me mandem, tá bom? Então vamos combinar o seguinte: essa aula que eu vou dar agora vai ser uma revisão de porcentagem. Você vai assisti-la. Depois que assistir, você vai responder um questionário que eu vou colocar aí para você, um link. Você vai clicar nele e vai responder o questionário, tá bom? Então, vamos para a nossa aula, para esse vídeo não ficar muito longo aí para você, tá bom? Ok, tá aí a nossa lousa virtual. Eu vou escrever aqui algumas coisas, né? O que é que nós vamos estudar aqui, né? Hoje nós vamos ver porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem, como nós vimos em sala de aula, nada mais, nada menos que divisão. É uma conta de divisão. Divisão por 100. Ou seja, ouviu falar em porcentagem, você vai ter que dividir por 100. O símbolo da porcentagem é esse aqui, ó. A barrinha com o, as duas bolinhas, uma em cima e outra embaixo. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver exemplo de porcentagem aqui. A, 7%. O que é 7%? Se é divisão por 100, esse símbolo de porcentagem significa divisão por 100, é 7 dividido por 100, ou 7 centésimo, como queira, né? 7 dividido por 100 vai dar 0,07, não é? Então eu posso escrever a porcentagem dessa maneira com o símbolo, em forma de fração, 7 sobre 100, ou na forma decimal, 0,07. Outro exemplo, 15% é igual a 15 dividido por 100. Isso vai me dar o seguinte valor, 0,15. Tá bom? Então, se o número é menor que 10, certo? Vai ser 0,0 o número, né? Por exemplo, 7 é menor que 10, então 7% é 0,07. Se o número é maior que 10, é 0, esse próprio número, a representação decimal dele, né? Então 15%, 15 sobre 100 é 0,15, certo? E 30% vai ser 30 dividido por 100, que é 0,30, que também podemos escrever tirando esse zero. Quando o zero é o último número depois da vírgula, ou seja, nas casas decimais, e não tem mais nada depois dele, ou se só tem zero, a gente pode eliminar, né? Então, 0,30 é a mesma coisa de 0,3, tá certo?
Muito cuidado, gente, nessa hora, porque deixa eu dar uma mostrada para vocês aqui. Vou até mudar a caneta aqui, né? Para mostrar para vocês em vermelho. Olha só. O D é 3%, né? Então, 3% vai ser 3 dividido por 100, que é 0, não 0,3, 0,03, tá certo? Então é isso, pessoal. Para a gente fazer a transformação de uma porcentagem para um valor numérico decimal, eu tenho que dividir o número por 100, porque porcentagem é divisão por 100. Mas e se eu tiver o número decimal e eu quero apresentar ele em forma de porcentagem? Por exemplo, eu tenho... Opa, vamos lá, me ajuda aí, caneta. Pronto. 0,35. Como é que eu escrevo esse número na forma de porcentagem? Aí, nesse caso, eu tenho que pegar esse número, 0,35, e multiplicar, ó, fazer ele vezes 100. É o caminho inverso. Se eu tenho em porcentagem e quero mostrar em decimal, eu vou dividir por 100. Mas se eu tenho em decimal e quero mostrar em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, 0,35 em porcentagem é 0,35 vezes 100, que vai dar 35, né? 0,35 vezes 100 vai dar 35, e aí eu ponho o símbolo da porcentagem, tá bom? 35%. Então é assim que a gente transforma de decimal para porcentagem. Se vocês lembram aqui o exemplo A, deixa eu ver aqui o exemplo, um outro exemplo, o exemplo B. O exemplo B, eu tenho, por exemplo, 3%. Não, não é porcentagem. Deixa eu voltar aqui, gente. Desculpa aí. Tá vendo? Acontecem essas falhas aí, né? Eu estou em decimal. É em decimal que eu vou depois escrever em porcentagem, né? Então eu tenho 0,02. 0,02. Para eu fazer esse número aqui em porcentagem, eu vou ter que multiplicar por 100. Agora existe uma técnica interessante que eu mostrei em sala de aula. Por exemplo, eu quero escrever 0,02 em porcentagem, eu pego a vírgula que estava aqui e caminho ela para a direita. Multiplicar por 100 significa caminhar para a direita 2 casas decimais. Então, se ela está aqui, vamos lá, 0,02, ela estava aqui, né, no meio. Ela vai sair daí, então vamos lá, saiu e veio para cá. Conto 1, 2 casas e a vírgula ficaria aqui. 2, nada, né? Então, 0,02 é 2%. Ah, professor, mas eu não ponho a vírgula? Não, quando não tem nada depois, ou só tem zero, a vírgula é simplesmente oculta. Você despreza, não precisa usá-la, né? Vamos de novo? Olha só, eu tenho 0, isso aqui está ficando, essa caneta está me ajudando não, vamos lá. 0,09. 0,09. A vírgula, no caso, está aqui, não é? Ó,
ela vai sair daqui, aonde ela está. Então vamos tirá-la daí. Pega lá a borracha e apaga ela. Pronto, sumiu a vírgula. E aí ela vai ficar aqui, depois do 9, ó. Uma, duas, ficaria aqui. Mas como não tem nenhum número depois, eu desprezo tanto a vírgula como os zeros à esquerda, né? Não precisa, né? Zero à esquerda não tem nenhum valor se não tem vírgula entre eles. Então é 9%. Um outro exemplo seria, vou pôr um número com vírgula aqui, ó, 1,335. Esse é um número decimal que eu quero transformar em porcentagem. O que é que eu vou fazer com a vírgula? Ela vai avançar duas casas para a direita. Ela está aqui, olha, entre o 1 e o 3. Você vai contar duas casas, ó, ela pulou duas, e aí ela vai ficar aqui entre o 3 e o 5. Então 1,335, né, que a vírgula estava aqui, ela vai sair daqui, certo? Ela estava aqui, não é? Então ela sai daqui e vem para cá. Por quê? Avancei duas casas, sempre duas casas. Nenhuma, nem três. São duas casas. E aí põe o símbolo de porcentagem, porque eu estou transformando de decimal para porcentagem. Se eu não pôr o símbolo, aí eu vou entrar num absurdo matemático. Falar que 1,335 é igual a 103,5, que não é verdade, é uma mentira, né? Não é, é uma sentença falsa. Eu preciso pôr o símbolo de porcentagem, que assim eu estaria dizendo que 1,335 é igual a 133,5%, certo? Esse símbolo significa porcento. Pessoal, agora se eu quiser fazer uma porcentagem de um valor numérico, que é o que é mais comum que a gente vê por aí. Por exemplo, eu quero calcular 10% de 45. Quanto que isso vai dar para mim? Existem várias formas da gente resolver essa conta. A mais fácil é na calculadora, é lógico, mas a gente tem que saber fazer na mão, não é? Então eu costumo ensinar o seguinte, olha, 10% seria 10 dividido por 100, e esse D aqui é uma multiplicação. Então você pega 10 divide por 100 e multiplica por 45. Então vai ficar 10 dividido, ou 10 sobre 100, tanto faz, dividido por 100, vezes 45. Bem, você pode escolher a forma como você quiser. Você pode 10 dividir por 100 e achar 0,1 e multiplicar por 45, como você pode multiplicar 100 por 45, né, achar o valor e depois pegar o 10 e dividir. Quer dizer, a ordem aqui, como você vai fazer a conta, não é importante. Então, o resultado vai ser o mesmo. Então, 10 dividido por 100, se a gente for fazer nessa ordem, vai ficar 10, primeiro esse, né? Vai ficar 0,1. 10 dividido por 100 dá 0,1. Vezes 45. E aí eu tenho que 0,1 vezes 45 é 4,5. Então, 10% de 45 é 4,5. Não me põe aqui porcentagem, você está achando o valor numérico, tá bom? Ele não está pedindo a porcentagem de 10.
está pedindo 10, quanto é o valor, ou seja, 10% de 45. Resultado, 10% de 45 é 4,5. Porém, eu acho mais fácil fazer o seguinte, olha. Por exemplo, fazer essa mesma conta. 10% de 45. Eu prefiro multiplicar, pego os números, multiplico, certo? 10 vezes 45. 10 vezes 45 é 450. E agora, vou dividir por 100. Dividir por 100 é voltar a vírgula duas casas. A vírgula, quando ela não está aparecendo, por exemplo, 450, tem vírgula? Ah, professor, não tem vírgula. Na verdade, essa vírgula está aqui, ó, oculta, né? Quando não tem nada depois dela, ela fica escondida, não é? Então, ela está oculta, ela existe, só que ela está oculta depois do último número, do último algarismo. Então, eu vou tirar ela daqui e vou voltar duas casas. Então, vamos lá, vírgula, saia daí, conta uma, duas e fica aqui, ó, né? Então, 10% de 45 é 4,50, que é o mesmo, ó lá, igual, né, ó lá, 4,5. Por quê? Porque quando o zero é o último número, nós não precisamos escrevê-lo. Pode deixar? Pode, não tem nenhum problema. Mas não tem necessidade, né? Quanto menos coisa a gente colocar, menos a gente se confunde. Tá certo? Então, a maneira mais correta, aliás, mais correta não, mais prática que eu acho de você calcular a porcentagem de um número é você multiplicar os números e depois voltar a vírgula duas casas. Assim fica fácil fazer qualquer conta. Ó, 3% de 90. Multiplico 3 vezes 90, vai dar 270. E aí volto a vírgula, duas casas, ó. A partir do último número. Uma, duas. 2,70 ou 2,7. É a mesma coisa, certo? Vamos fazer também um outro valor aqui com vírgula, né? Tem que complicar um pouquinho, né? Vamos pôr aqui 1,5% de 30. Eu tenho que multiplicar 1,5 vezes 30, né? Você pode fazer na mão, fazer na calculadora, né? Não tem nenhum problema fazer essa conta de multiplicação. Gente, sobre o uso da calculadora, não tem nenhum problema usar a calculadora, só que você tem que saber também fazer sem ela, porque nem sempre a calculadora vai estar disponível na tua mão, né? 1,5 vezes 30, certo? Vai dar 45, tá certo? Então, esse número 1,5 vezes 30 dá 45. Agora eu tenho que voltar duas casas, não é isso? Primeiro fiz a multiplicação, vou fazer a divisão por 100. Uma, duas e ponho a vírgula. Só que não tem nada aqui, ó, gente. Então, quando não tem nada, eu acrescento um zero. Ficou meio esquisito, né? Vamos apagar isso aí e fazer uma coisa mais bonita. Pronto. Ficou tão bonito, mas dá para entender. Então, 1,5% de 30 é igual a 0,45. Então, para fazer a multiplicação de porcentagem, é coisa mais fácil, né? Aliás, para fazer a porcentagem de um número é a coisa mais fácil. Você multiplica os números e divide por 100, ou seja, volta a vírgula duas casas. Tudo bem, pessoal? Entendido isso aí? Alguma dúvida? Coloque aí para mim, né, ou no WhatsApp ou no Facebook, para eu poder responder.
E não esqueça de responder o questionário que eu tenho aí reservado para vocês. Não vou me prolongar muito, né? Tem muito mais coisa para eu colocar, mas vamos parar por aqui para essa aula não ficar muito comprida para vocês. Um, abra um abraço a cada um de vocês, não é? Estou aí de volta. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e olha, cuide-se porque não é brincadeira essa Covid-19 não, certo? A gente tem mania de pensar que só acontece com os outros até o dia que acontece com alguém próximo ou com a gente mesmo. Não quero ninguém doente, quero encontrar todo mundo sadios e bonitos como vocês são na nossa volta às aulas aí que está talvez para julho ou agosto. Enquanto não chegar essa volta às aulas, vamos estar aqui dando as nossas aulas pelo Facebook, pelo WhatsApp, e essa aula também estará disponível no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu sempre vou estar postando aí em todas as mídias que eu possa, para que você possa acompanhar também e não ficar muito defasado aí nos conteúdos. Um abraço a todos vocês.